carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica. Então aqui nós vemos como enfrentar vitoriosamente a tribulação. Paulo, ele ensina aqui, eu quero fazer uma leitura em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 12. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias aí, na sua casa, aonde você estiver, e acompanhe esta palavra juntamente comigo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 a seguir, que diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Portanto, o nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do Senhor Jesus seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, aqui nós temos essa passagem. Aqui nós vemos que depois de um breve tempo que enviara a primeira carta à igreja de Tessalônica, Paulo agora ele envia essa segunda carta. Quando falamos da igreja de Tessalônica, essa igreja, ela nascera debaixo de perseguição, como nós lemos em Atos, capítulo 17, versículo 4 até 6. E a perseguição, em vez de acabar, ela estava aumentando. Como nós vemos aqui no capítulo 1, que nós lemos, né? Versículo 4 até o 6. Agora, na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, ele tratou de alguns aspectos da vida futura, como a situação dos que morem em Cristo, né? Para onde vão? O que acontece? Se vocês olharem alguns estudos atrás, aí na playlist que nós temos aqui no YouTube, sobre a primeira carta,
ali nós vamos falar ali no capítulo 4, versículo 13 a 18, explicando ali o que o apóstolo Paulo estava orientando a igreja e a maneira da segunda vinda de Cristo, no capítulo 5, versículo 1 até o 11 da primeira carta. Agora, nessa segunda carta, nesta carta, ele encoraja os crentes que ainda estão passando por uma forte tribulação. Capítulo 1, versículo 3 até o versículo 12, ali, ele fala que o consolo dos salvos tem as suas raízes no passado e suas esperanças no futuro. Aqui Paulo fala também de especificadamente do dia do Senhor. Capítulo 2, versículo 1 até o 8, que nós vamos falar mais para frente nos próximos estudos. Então, e a maneira como a igreja deveria tratar os crentes que estavam rejeitando os ensinos da sua primeira carta. Então, na saudação que Paulo dá aqui, no capítulo 1, versículo 1 e 2, aqui na saudação, aqui nós identificamos os 3 elementos básicos dos nomes dos escritores da carta, do nome dos endereçados e também da expressão dos melhores votos cristãos. E esses 3 elementos se acham na presente saudação quase sem alteração. Por quê? Porque os mesmos escritores estão escrevendo para os mesmos endereçados, não muito tempo após a primeira carta. Então, aqui nós vemos que, falando da saudação, aqui no capítulo 1, versículo 1, Paulo diz bem assim, ó: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então, aqui nós encontramos os remetentes dessa carta. Quem é os remetentes dessa carta, pastor? Paulo, Silas e Timóteo. São os mesmos que enviaram a primeira carta. Eles estão ainda em Corinto e enviam agora a segunda carta, que é essa que nós estamos iniciando aqui no estudo. E nada obstante, Silas e Timóteo constarem ali como remetentes da carta. Por quê? Porque eles não foram coautores. Paulo cita seus nomes por causa de uma questão de fidalgia e honra aos seus obreiros. Paulo cita o nome de seus companheiros, colaboradores. Então, toda carta, ela reflete o fato de que esta não é uma carta escrita a 3 mãos, mas é uma epístola genuinamente paulina. Quando olhamos o capítulo 1, versículo 1 ainda, nós vemos que, além dos remetentes, nós encontramos o destinatário dessa segunda carta. O destinatário dessa segunda carta fala aqui, ó, a igreja dos Tessalonicenses. Então a única diferença no registro do destinatário da primeira para a segunda carta é o acréscimo da palavra nosso antes de pai. Então a igreja, ela estava radicada em Tessalônica, mas ela tinha suas raízes plantadas em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Então, quando falamos da igreja de Tessalonicenses, a igreja, ela tem 2 endereços. Um endereço é geográfico e o outro endereço, ele é espiritual. Ela é a igreja dos Tessalonicenses, mas ela está em Deus. Ao mesmo tempo em que
moramos na terra, nós também estamos escondidos em Deus e assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, aqui Paulo diz, né? A igreja de Tessalonicenses em Deus, nosso Pai. Ah? Então, quais são as bênçãos rogadas por intermédio desta carta? Versículo 2 diz: graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, como na primeira carta, aqui nós temos a segunda carta, o apóstolo Paulo, ele roga a Deus a graça e a paz para a igreja. Porém, presta bem atenção num detalhe aqui. Nessa carta, ele menciona de onde procede essas duas bênçãos. De onde vem a graça, pastor? De onde vem a bênção, pastor? O apóstolo Paulo fala da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante. Aqui a graça é o dom imerecido de Deus. Mesmo merecendo castigo, nós merecendo castigo, Deus nos dá a salvação. A paz, ela é o resultado da graça. Então, não há paz sem a graça. A graça é a fonte, a paz é o rio caudaloso que emana dessa fonte. Então, neste capítulo, insere algumas sublimes verdades. Primeiro, a gratidão que se expressa em elogios. Paulo aqui, ele começa elogiando. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 e 4. Aqui Paulo, ele está praticando o que ele mesmo havia ensinado. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ele estava continuamente agradecendo a Deus pela vida da igreja. Como diz 1 Tessalonicenses 1 e 2, também no capítulo 2 e 13, também capítulo 3 e 9, e agora 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, e o capítulo 2, versículo 13. Então, aqui nós podemos destacar alguns pontos, né, da maneira de Paulo agradecer a Deus pela igreja e também elogiar a igreja. Presta atenção agora. Primeiro, qual é o alcance do elogio, pastor? O alcance do elogio, aqui diz no versículo 3 e o versículo 4. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Ainda diz: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Então, olha só, o elogio de Paulo tem dois endereçamentos. O elogio de Paulo alcança dois endereços. Primeiro, nós vemos no versículo 3 um elogio vertical. Paulo, ele sente-se no dever, meus queridos, de agradecer continuamente a Deus pela vida dos tessalonicenses. Paulo, ele glorifica a Deus pela vida abundante da igreja. Então aqui, em vez de perder sua alegria pela atitude rebelde de alguns, ele enche a sua alma de alegria pela vida superlativa dos demais ali, que expressam o entusiasmo na fé cristã a despeito das provas que enfrentam. Então Paulo, ele agradece a Deus. Paulo, ele é grato a Deus, não só pelas bênçãos, mas Paulo, ele é grato a Deus também
devido às dificuldades, devido às provas. Outro endereço do elogio de Paulo é horizontal. Quando vemos o versículo 4, Paulo ali ele elogia agora os crentes no aspecto vertical. No aspecto vertical, nós agradecendo a Deus por eles. E agora ele elogia os crentes no aspecto horizontal. Ali ele fala bem da igreja, entre outras igrejas. Então, ele leva o testemunho daquela igreja. Ele fala do testemunho daquela igreja. Paulo era pródigo nos elogios. Elogio não é bajulação, meus queridos. Tem muita gente que hoje bajula. A bajulação, ela é maléfica, tá? Aqui Paulo elogia. Ele não se sentia constrangido ao honrar as pessoas e tecer elas sinceros elogios. Paulo ele tinha prazer de elogiar as pessoas que estavam ali fazendo o trabalho na obra do Senhor. Mas o elogio que ele dava para as pessoas era um elogio sadio, era um elogio puro. Paulo fala com Deus. E Paulo também fala com os homens acerca da sua gratidão pela vida dos Tessalonicenses. Agora, algo interessante que nós vemos é que a respeito do elogio na vertical para Deus e no elogio na horizontal para o homem, nós vemos qual era o conteúdo desse elogio. Versículo 3 e 4, a Bíblia nos ensina aqui que Paulo, o elogio de Paulo aos Tessalonicenses, ele foi focado em 3 áreas fundamentais. Primeiro, fé. Segundo, amor. Terceiro, paciência. Na primeira carta aos Tessalonicenses, a gente vê que ele já havia destacado a trilogia: fé, amor e esperança. E como ali, o sólido fundamento da maturidade cristã. Como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Mas agora, nessa carta, ele volta a destacar os 2 primeiros elementos. E dá outra nuance, ao terceiro, Então nós vamos ver aqui essas 3 áreas. Primeiro, ele fala de uma fé que cresce esplendidamente. Versículo 3, A razão porque a vossa fé cresce muitíssimo. Então Paulo aqui ele está falando, sobre uma fé que cresce esplendidamente. Irmãos, estamos vivendo numa época onde o amor de muitos está se esfriando, a fé de muitos está se diminuindo. Pastor, mas Paulo aqui ele está elogiando a igreja de Tessalonicense por causa de uma fé que cresce esplendidamente. Pastor, as perseguições e as tribulações, em vez de destruir a fé dos Tessalonicenses, a fortaleceram mais e mais. Uma fé que não é testada não pode ser forte. Então, quando nós vemos que a fé é como os músculos, ela precisa ser exercitada para se fortalecer. Se não é exercitado, não é fortalecido. Então, uma vida fácil, ela pode tornar-se uma vida superficial, uma vida de aparência, assim como uma vida sem provas produz uma fé rasa. Então, a galeria da fé, lá encontrado em Hebreus capítulo 11, é formado de pessoas que enfrentaram duríssimas provas, assim como é impossível uma pessoa aprender, por exemplo, a nadar sem entrar na água. E também é impossível ter uma fé vigorosa sem passar por rios caudalosos de provas.
Então, quem sabe, se você está passando por prova, você pode estar sendo provado na sua fé, testado na sua fé. Não desanima. Não pare. Na primeira carta, Paulo ele ora para que a fé dos tessalonicenses seja aperfeiçoada. 1 Tessalonicenses capítulo 3, olha lá, abra a Bíblia aí. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Olha a oração de Paulo para com os irmãos de Tessalônica. Capítulo 3, versículo 10 diz bem assim, ó. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Interessante que agora, no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, versículo 3, agora Paulo escreve a segunda carta à igreja dizendo: porque a vossa fé cresce muitíssimo. Oh, aleluia! Agora ele agradece por isso. A fé dos tessalonicenses estava crescendo além daquilo que Paulo poderia esperar. Então eles estavam transcendendo. E outra coisa que Paulo também fala aqui é sobre o amor mútuo em pleno crescimento. No capítulo 1, versículo 3, novamente, aqui, isso é uma resposta da oração de Paulo. Lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, capítulo 4, versículo 9 e 10. Ali Paulo orou pelo amor mútuo entre os irmãos. Então aqui nós vemos agora o sofrimento, em vez de tornar os crentes de Tessalônica amargos, indiferentes, fê-los ainda mais abundante no amor recíproco. O amor, meus queridos, é a marca do discípulo verdadeiro, como diz em João 13, versículo 34 e 35. O amor, quando falamos de amor, é o maior dos mandamentos. O amor, ele é a síntese da lei. Ele é a apologética final. Então, sem amor, não há cristianismo autêntico. O mundo vai nos conhecer como discípulo de Cristo pelo amor. Então, nós vivemos numa sociedade doente, uma sociedade solitária. Alguém afirmou, algures, que uma cidade é um lugar onde muitas pessoas estão solitárias e juntas. Uma pessoa pode estar sofrendo profundamente no apartamento ao seu lado sem você saber. E é pelo amor que a igreja vai impactar o mundo. É pelo amor que o mundo verá Jesus em nós e por meio de nós. Então, se não houver amor, nada adiantará. Nada vale se não ter amor. Pastor, além de Paulo falar da fé, além de Paulo falar do amor, Paulo também fala sobre uma paciência triunfadora no sofrimento. Versículo 4 aqui diz: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé. Paulo, ele não passa aqui a falar da esperança, conforme ele fez lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Mas o pensamento da perseverança que surge da esperança fica sendo o objeto da menção especial no versículo seguinte e marca ali o tema principal da sessão. Então, ali diz ainda o mesmo escritor que é falso, portanto, asseverar que a dimensão da esperança desapareceu completamente da epístola. Não, olha só que interessante. A palavra grega upomone,
que Paulo usa para constância, presta bem atenção, é uma magnífica palavra. Ela significa uma constância viril na prova. E aqui também descreve o espírito que não somente suporta pacientemente as circunstâncias em que se encontra, mas também que as domina e as aproveita para fortalecer sua própria têmpera. Então, aceita aqui os empates, né? Os embates da vida, mas ao aceitá-lo, os transforma em umbrais de novas conquistas. Então, é a prova que se torna vitória. E é nessa trilha de pensamento que Hupomone, né, significa suportar circunstâncias difíceis. É o espírito que pode suportar as coisas, não só com resignação, mas com uma esperança alegre. Não é a paciência que espera tristemente pelo fim, mas aquela que espera radiantemente pela aurora. Então, as perseguições aqui e tribulações que marcaram o começo da igreja em Tessalônica não havia cessado. Paulo, aqui ele fala, né? As palavras gregas diogmos e clipes, né? São tlipsis, são traduzidas por perseguição e tribulação, respectivamente. Então a primeira palavra descreve o quê? Descreve as perseguições exteriores causadas pelos inimigos do evangelho, e a segunda palavra é um termo mais genérico e denota tribulação de qualquer tipo. Então, estudiosos da língua grega afirmam que diogmos era o desenvolvimento de um programa sistemático para a opressão de um povo, tá? Então essa palavra ela tinha conotação de opressão física, com as prisões, com os martírios e os espancamentos. Então aqui nós vemos a igreja, ela floresceu vigorosamente no meio da tempestade. Então os crentes ali de Tessalônica, eles sofreram ataque, sofreram pressão, sem perder a alegria. Se lembra do último capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do estudo passado, que nós falamos ali, capítulo 5, versículo 16, Paulo, ele fala para a igreja na primeira carta: regozijai-vos sempre, sempre, aleluia. Mas não é fácil, pastor, mas a igreja de Tessalônica cresceu sofrendo ataques e pressões sem perder a alegria. Um hino cantado em Gana expressa bem as experiências. O hino tem a letra dizendo bem assim: não vivemos para celebrar o sofrimento, nem também para chorar, mas quando ele vier choraremos no sofrimento a Deus. Não cremos na dor sem Deus, não cremos na dor sem Deus. Então, aqui os tessalonicenses, eles crescem por meio do sofrimento e ajudaram por intermédio do seu testemunho outros também a crescerem. Lembra do testemunho? Testemunho que Paulo falava, né? As outras igrejas, né? Paulo usava o testemunho da igreja de Tessalônica para fortalecer a fé
das outras igrejas. Então Deus nos encoraja para encorajarmos os outros, como fala 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 e 5. Nós não somos como um mar morto. Queridos, nós somos como o mar da Galileia. Não vivemos apenas para nós mesmos, mas sobretudo para abençoarmos aos outros. Paulo diz também aqui no versículo 5 e no versículo 6, ele fala sobre a tribulação, um cálice que o povo de Deus precisa beber até o último dia. E nesses dois versículos aqui, nós vemos que muitos crentes sinceros não creem que os salvos passarão, né, ali, pela prova. Eles entendem que antes desse terrível, né, desse tempo terrível de perseguição implacável do diabo e seus agentes contra o povo de Deus, né, já teria sido arrebatado da terra. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas ficará um povo aqui nessa terra. Ficará Israel aqui nessa terra. Ficará muitos que ainda vão lutar pela salvação. Então nós vemos aqui que haverá sim o arrebatamento secreto e depois haverá a segunda vinda de Cristo, quando ele virá com a igreja, a noiva. Ele virá para livrar o povo de Israel. Então, aqui nós temos algo interessante para dizer. O apóstolo Paulo, ele é bem categórico ao afirmar que importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino de Deus, como fala Atos capítulo 14, versículo 22. Quando nós se referimos à segunda vinda de Cristo, a segunda vinda, né? Nós vemos a vitória triunfante de Cristo e da sua igreja. E ali nós vemos que Jesus virá em pessoa. Jesus virá em poder. Jesus virá em glória e em justiça. E aqui nós temos alguns pontos importantes. Aqui, a partir do versículo 5 até o versículo 10. Que nós devemos destacar sobre a segunda vinda de Cristo nesse texto. Primeiro, é que está no versículo 7, que diz: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Aqui está falando que a segunda vinda de Cristo será pessoal e visível. A palavra grega apocalipse, que quer dizer se manifestar, usada por Paulo, ela significa descobrir, tirar o véu, revelar-se claramente. Então a palavra, ela transmite a ideia do desenvolvimento daquilo que está oculto no presente. Isso é, da manifestação do Senhor, né, Jesus, que no presente está oculto da vista, está no céu. Mas a vinda de Cristo, essa segunda, será um evento retumbante, será um evento visível, audível, pessoal, glorioso, poderoso, estupendo. A Bíblia diz que todo olho o verá, e mesmo aqueles que o transpassaram, como fala Apocalipse capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz também aqui, no versículo 7 de 2 Tessalonicenses, que a segunda vinda de Cristo revelará sua absoluta autoridade. Quando Paulo diz que o Senhor Jesus vai se manifestar do céu, versículo 7, né? Aqui, ó, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Isso fala não apenas da sua procedência, não, né? Isso fala não apenas da sua origem, mas também
da sua absoluta autoridade. Ele vem da morada de Deus, com a autoridade de Deus, para executar o juízo e recompensa da parte de Deus. Então ele vem montado em seu cavalo branco, como fala Apocalipse capítulo 19, versículo 11, acompanhado pelos exércitos do céu, como diz Apocalipse capítulo 19, versículo 14, com o seu manto tinto de sangue, Apocalipse 19 e 13, e com uma espada afiada em sua boca, Apocalipse 19 e 15. Pastor, ainda a Bíblia diz que ele vem do céu para executar juízo contra seus inimigos, e ele matará o anticristo com o sopro da sua boca, como diz ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Então, os ímpios desesperados tentarão fugir da sua presença, mas não escaparão da ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 até o 17, nos diz essa passagem. Jesus, então, ele assentará no seu trono, né? Ele assentará no seu trono e julgará as nações, como fala a palavra de Deus em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46, né? Então, aqui nós temos algo interessante, meus queridos irmãos, a aprender a respeito da palavra do Senhor, a respeito desse estudo de 2 Tessalonicenses, a respeito de estarmos aqui aprendendo e louvando a Deus, porque ainda temos uma esperança, temos uma grande esperança da parte de Deus. Ele virá para completar a sua obra. Segunda a vinda de Cristo, Paulo diz também aqui no versículo 7, que será acompanhada de um séquito poderoso. Olha o que diz aqui. Cristo, ele virá em poder. A Bíblia diz que ele virá acompanhado dos poderosos anjos que executam as suas ordens. E nós vemos esse contexto lá em Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42, Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30, Mateus capítulo 25, versículo 31, também no livro de Judas, versículo 15, e Apocalipse 14 e 19. O apóstolo Paulo também escreve aqui no versículo 7 de 2 Tessalonicenses capítulo 1, que ele diz aqui, ó, desde o céu com os anjos do seu poder. Então, os anjos são a escolta e os agentes poderosos de Cristo, que recolherão dos 4 cantos da terra os ímpios, lançando-os na fornalha como palha o recolherão, né? Os salvos como trigo. Então, depositando-os no celeiro de Deus, os salvos, que são o trigo, mas jogando no lago de fogo os ímpios, que são palha, né? Então, a segunda vinda de Cristo, ela será marcada também por um esplendor aterrador. Versículo 8 diz, como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante. Cristo, ele virá em glória, presta bem atenção nessa passagem. E ele não virá mais em sua humildade, mas em seu esplendor. Ele não, ali, meus queridos, ele não descerá mais como um advogado. Hoje ele é o nosso advogado. Hoje ele trata as nossas causas. Mas naquele dia, ele virá como juiz.
Ele não virá mais para salvar, mas ele virá para julgar. Ele não virá montado num jumentinho, que era um símbolo de paz, mas ele virá cavalgando as nuvens, né? Montado num cavalo, né? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele declara no versículo 7 e o versículo 8, que quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, em chama de fogo. Irmão, essa expressão aqui, em chamas de fogo, indica o quê? Indica a santidade do Senhor manifestada em juízo. O fogo é um símbolo da presença gloriosa de Deus, como diz lá em Êxodo capítulo 3, versículo 2. Mas o fogo também é o terrível castigo de Deus, imposto aos ímpios, como fala também em Lucas 16 e 26 e Hebreus 12 e 27. Agora, do outro lado, nós vemos que o fogo é o elemento pelo qual o mundo atual deve perecer. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7 a 12 fala sobre isso aí. Olha o que diz. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7 até o 12. Diz assim: E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo habitava entre eles. Afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então nós temos aqui, quando falamos sobre o juízo, que é aqui no versículo 5 até o versículo 10, nós vemos que os pré-milenistas, né, os pré-milenaristas e também os dispensacionalistas, geralmente eles falam em três diferentes juízos. Primeiro, um juízo na primeira e segunda vinda de Cristo, né, a parousia. O outro na sua segunda vinda, que é os 7 anos mais tarde, né, ali da grande tribulação. E um juízo diante do grande trono branco, que é depois do milênio, né, após o milênio. Então, o primeiro desses três, conforme entende, né, os pré-tribulacionistas, né, o primeiro desses três, conforme entende, afeta os santos vivos. O segundo se refere às nações, acerca do trato que deram aos judeus. E o último, aos ímpios, né? As escrituras, então, todavia sempre se refere ao juízo final como um único evento. Sim, juízo final. Primeiro, aqui, capítulo 1, versículo 7 a 10, João capítulo 5, versículo 28 e 29, Atos capítulo 17 e 31, 2 Pedro capítulo 3 e 7, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Mas o apóstolo Paulo alista 6 gloriosas verdades acerca do julgamento de Deus. Primeiro nós vemos o propósito do julgamento. O propósito do julgamento é aplicar a justiça. Capítulo 1, versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus, de que empaga a tribulação aos que vos atribulam. O segundo
é o executor do julgamento. Quem é o executor, pastor? Jesus Cristo. Tá? Então, Jesus Cristo. Segundo capítulo, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 e 8, João 5 e 22, e Mateus 16 e 27, e Atos 17 e 31. No terceiro ponto, o povo a ser julgado. Quem será o povo a ser julgado? Primeiro, os santos e aqueles que não conhecem a Deus e desobedecem ao Evangelho. Então, nós temos aqui o julgamento dos santos, né? E o julgamento dos ímpios. Tá? 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 a 8. Outro ponto aqui, nós temos também a penalidade do julgamento dos ímpios. Qual será? Penalidade do julgamento dos ímpios será eterna destruição e banimento para sempre da face do Senhor. Está aqui, versículo 9. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Agora, outro ponto é o tempo do julgamento. O tempo do julgamento será a segunda vinda de Cristo. Tá? Na segunda vinda de Cristo. Primeira, quando Jesus vier arrebatar a igreja, ele não virá na terra, virá nos ares. Tá? A segunda vinda de Cristo na terra, então será depois da grande tribulação. Então, no arrebatamento, a igreja será arrebatada. Os salvos serão arrebatados. Ali já temos ali o primeiro julgamento, né? Aonde os salvos passarão pelo tribunal de Cristo para receber os seus galardão. Mas o ímpio ainda ficará, porque haverá a segunda ressurreição para o juízo eterno. Então, que se dará lá no grande trono branco. Então, o tempo do julgamento é a segunda vinda de Cristo. Outra coisa será o escape do julgamento. Quem é que vai escapar do julgamento? Os santos são dignos e serão glorificados em Cristo. Eles não passarão pelo julgamento final. Por quê? Eles já estão no céu. Quem passará pelo trono branco? Vai ser o ímpio. Tá? A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Mas os santos não vão precisar se dobrar naquele dia, porque já estão se dobrando hoje. Já estão se dobrando hoje. Então o juízo será um dia de glória para os salvos. Mas o juízo será um dia de pavor para os ímpios. A justiça de Deus, meus queridos, se manifesta num sentido duplo. Primeiro, de um lado, ela é remunerativa para os salvos. Capítulo 1, versículo 5, versículo 7 e o versículo 10. Mas de um outro lado, ela é retributiva para os ímpios. Capítulo 1, versículo 6, versículo 8 e o versículo 9. Tá? Então, os salvos receberão galardão. Os ímpios, os desobedientes, receberão castigo. Então, no dia do juízo, a justiça divina se manifestará remunerativa. Entendeu? Manifestará remunerativa. Os salvos, eles passarão pelo juízo para receberem a recompensa e os galardão. E aqui nós vemos 3 recompensas que os salvos receberão no dia do juízo. Olha só que interessante. Capítulo 1, versículo 5 diz: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então eles serão considerados dignos do reino de Deus. Aleluia! Dignos! A igreja perseguida será recompensada na segunda vinda. A igreja perseguida será recompensada depois do arrebatamento. E no dia do juízo, a Bíblia fala que os salvos que sofrem por causa do reino de Deus serão considerados dignos. Aqui nessa terra, muitas das vezes,
somos tidos como indignos. Aqui nessa terra, muitas das vezes, somos desprezados. Aqui nessa terra, ninguém dá crédito, muitas das vezes, para a palavra de Deus. Mas ali, depois do arrebatamento, Deus não é só juiz, mas igualmente, Ele é juiz justo, que recompensa a fé e a obediência, e que sempre mantém a sua promessa. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ser fiel até a morte, ser fiel até o fim. Não desanima, não desista. Aqueles que perseguem o povo de Deus, eles sofrerão punição. Os que sofrem as perseguições por causa da sua fé receberão galardão. Jesus, ele ensinou lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, bem-aventurados porque eles herdarão o reino de Deus. No versículo 7 ainda o apóstolo Paulo fala que eles terão alívio da tribulação. A igreja, ela não será poupada, ela não está sendo poupada das tribulações do dia a dia, mas ela está emergindo vitoriosa no meio das tribulações. Agora, quando o Senhor Jesus se manifestar em sua glória, na sua vinda de poder, o jugo do nosso sofrimento será despedaçado. A Bíblia fala que as nossas lágrimas serão enxugadas, a nossa dor será extinta, o nosso luto jamais nos alcançará, como fala Apocalipse 21:4. Aqui o termo alívio significa o relaxamento de tensão e é usado por Paulo com referência ao alívio de sofrimento. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Também capítulo 7, versículo 5 e 2 Coríntios capítulo 8, versículo 13. Então aqui nós podemos observar que a palavra alívio, ela significa descanso, desopressão, e é o oposto de tribulação. Tá? Nós vemos que o ato de soltar a corda do arco ao atirar uma flecha, alivia a tensão. Nessa vida, meus queridos, o povo de Deus vive sob pressão. 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1. Abre a Bíblia aí. Vamos ver. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz aqui, ó. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Nessa vida, meus queridos, o povo de Deus vive sob pressão e sob o peso das provações e perseguições. Mas quando virmos Cristo em sua glória, seremos aliviados, seremos transformados, não num corpo de dor, mas num corpo glorificado. E eu quero que você também esteja nessa grande multidão que vai subir no arrebatamento. A Bíblia fala que eles resplandecerão a glória de Cristo. Versículo 10 diz: quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Portanto, o nosso testemunho foi crido entre vós. A glória de Cristo estará sobre os santos e será refletida na igreja.
uma vida de fé conduz a uma vida de glória, meus queridos. Cristo, ele será glorificado, ele será admirado nos santos. Quando nós vemos aqui esse ponto de interpretação, nós vemos que na sua gloriosa vinda, Jesus, ele será glorificado não meramente entre eles. Ou seja, eles refletirão a luz dele. Seus atributos, como em princípio, estarão fazendo o mesmo agora, como diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Se nós olharmos essa passagem, aqui nós vemos que todo vestígio de pecado será então banido da sua alma. Refletirão a sua imagem e andarão sob a luz do seu rosto. Como diz Salmo 89, versículo 15 ao 17. E nisso ele se regozijará. Aqui também diz que os anjos também, ao ver isso, se regozijarão. E nisso cada um dos redimidos, ao contemplar o reflexo da imagem de Cristo em todos os demais redimidos, também se regozijarão. Aleluia! Além disso, meus queridos, ainda, não apenas Cristo se regozijará ante o reflexo da sua própria imagem neles, como também se regozijará no próprio regozijo deles. E o ato de regozijar-se na alegria deles refletirá glória sobre ele mesmo. Assim seja qual for o sentimento que se adote, não importa, ele será glorificado em seus santos. Aleluia! Ele será glorificado entre seus santos. No dia do juízo, a justiça divina se manifestará retributiva. Versículo 8 e 9 diz que o ímpio nem sempre recebeu seu pagamento nesse mundo. Como diz Salmos, capítulo 73, versículo 18 a 20, Jeremias 12, 1. Mas Deus, ele sempre acerta as contas com o pecador no ato do seu pecado. Destacamos 4 punições aqui, que os ímpios sofrerão no dia do juízo. Primeiro, está no versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus, de que dê em paga a tribulação aos que vos atribularem. Então, aqueles que atribularam os justos, eles sofrerão uma tribulação sem alívio. A tribulação que os ímpios impõem sobre os salvos terá um alívio eterno. Mas a tribulação que os ímpios sofrerão com a justa retribuição de Deus será um tormento eterno. Então nós, os justos, a igreja, nós teremos um alívio dessa tribulação, muitas das vezes opressão que o mundo tem sobre o povo de Deus. Porém, eles, a partir do juízo, eles ali não terão mais paz. Para o ímpio, não há paz. Isaías capítulo 57, versículo 21. Então os ímpios serão atormentados por uma tribulação sem pausa. Enquanto durar a eternidade, durará a tribulação do ímpio. Enquanto durar as bodas, durará a tribulação do ímpio. Mas a Bíblia diz, pastor, que será eterno. Então, o atormento dos ímpios será eterno também. Não haverá trégua. Eles sofrerão a justa vingança divina. Olha só. Capítulo 1, versículo 8 diz: com labareda de fogo, tornando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Anota esse versículo.
O dia que o cálice da ira de Deus transbordar, o ímpio sofrerá a justa vingança de Deus. Ele é vingador. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que o apóstolo Paulo fala. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6 diz: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vós dissemos e testificamos. Ei, não é nossa vingança. A nós não pertence a vingança. A vingança pertence a Ele. Ele não esquece. Ele é justo. Então, o ímpio que hoje está te fazendo sofrer, o ímpio que hoje debocha, te despreza, ele vai receber a sua recompensa da parte de Deus. Porque a ele pertence a vingança e não a nós. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 19 diz isso. Então, quando Deus retribuir, pagará em espécie ao ímpio. Faraó, meus queridos, quando tentou afogar os bebês hebreus do sexo masculino, se lembra? Lá em Êxodo, ele acabou sendo afogado. O próprio exército egípcio morreu afogado no Mar Vermelho. Se nós formos olhar para Amã, que tramou ali um extermínio dos judeus, e ele e seus filhos foram exterminados, até ele construiu atrás da casa dele uma grande forca para enforcar aquela pessoa que era obediente a Deus. Mas quem acabou sendo enforcado foi ele. Se nós olharmos para os conselheiros do rei Dário, que o obrigaram ali a prender Daniel e a jogá-lo na cova dos leões, lá posteriormente eles próprios foram atirados aos leões. Meu Deus, pastor. Se nós olharmos aos líderes judeus incrédulos, crucificaram a Cristo a fim de salvar a nação, como diz João capítulo 11, versículo 49 até o 53. Mas nós vemos que alguns anos depois, viram a cidade ser destruída e a nação dispersa no ano 70, através de General Tito ali. Então o Senhor Jesus, ele se manifestará com os anjos do seu poder, com chamas de fogo, contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. Quem são esses dois grupos? Alguns estudiosos, eles dizem que ele se refere aos gentios e aos judeus. Aqueles que não conhecem e os que, embora tenham conhecimento, mesmo assim ainda desobedecem ao evangelho. Mas se nós olharmos pela linha do pensamento de alguns comentaristas, essas duas expressões, elas retratam o mesmo grupo. Os que não conhecem a Deus não são aqui as pessoas ignorantes e desinformadas, mas aqueles que desprezam o seu conhecimento, enquanto os que desobedecem são os que afrontosamente se insurgem contra Deus. Então aqui, quando afirma, né, que a ignorância da qual escreve Paulo, né, é a ignorância debilitada ou deliberada daqueles que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pessoas que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E tudo isso a despeito de quê? A Bíblia fala, o que de Deus se pode conhecer e manifesto entre eles, ali diz, porque Deus lhe manifestou. Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 25. Então, aqui nós temos um esclarecimento interessante. O pecado dos perseguidores não era a ignorância do evangelho, e sim a desobediência a ele.
Então é verdade que os ímpios são descritos como aqueles que não conhecem a Deus. Significa que não o conhecem como o seu próprio Deus. Não invocam o seu nome, aliás, o odeiam por conseguinte e odeiam igualmente o seu evangelho. Então, pastor, aqui o apóstolo Paulo fala no versículo 9 que eles sofrerão uma penalidade de externa destruição. De eterna destruição. Eles sofrerão uma penalidade de uma destruição eterna. Então enganam-se aqui aqueles que pensam que o apóstolo Paulo esteja falando aqui de aniquilação. Não. Paulo está falando de uma destruição eterna e não de um aniquilamento. Jesus falou também da eterna destruição, lá em Mateus capítulo 5, versículo 22. Também Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42, Mateus capítulo 18, versículo 8, Mateus 25, 43 a 46 e Marcos 9, 43 e Hebreus capítulo 6, versículo 2, também Judas, versículo 7. Ele ainda enfatizou também a realidade do castigo eterno, quando ele diz ali em Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30, e também Mateus capítulo 12, 32 e Lucas 16, versículo 23 a 25. Então o próprio fato de esta destruição ser eterna mostra que ela não é equivalente à aniquilação ou cessação de existência. Não, ao contrário disso, ela indica uma existência, mas uma existência longe da face do Senhor, longe da glória e do seu poder. Então, a palavra grega, aletros, que quer dizer destruição, não significa aniquilação, tá? Não que Deus não possa, ele pode tudo, mas ele não pode ir contra a sua palavra, entendeu? Ele não pode ir contra a sua palavra. Então, se ele diz que vão sofrer eternamente, então não vai ser aniquilação, mas vai ser um tormento eterno, tá? Aqui nós vemos que não significa aniquilação, mas a perda de todas as coisas que dão valor à existência. Eles ainda serão banidos para sempre da face do Senhor e da sua glória e do seu poder. Versículo 9 diz, né? Se conhecer a Deus, ter comunhão com Cristo, são a própria essência da vida eterna. João capítulo 17, 3. Agora, ser banido da presença dele é a essência da morte eterna. Então, nesse ponto aqui, nós podemos deixar bem claro quando diz que enquanto a vida eterna se manifesta na bem-aventurada contemplação da face do Senhor, na doce vivência com ele, como diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 4, Salmos capítulo 17, versículo 15, Mateus 5 e 8, na mais venturosa comunhão, né? Nós temos aqui também 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 17, a destruição eterna, que é o produto da vingança de Deus. É precisamente o oposto da vida eterna. Então aqui nós vemos Paulo, ele intercede, né? Ele intercede pelos santos. E aqui a intercessão é um instrumento de encorajamento dos santos. No capítulo 1, versículo 11 e 12, Paulo aqui intercede. Depois dele consolar os crentes, elogiando o seu crescimento espiritual e falar bem deles entre as outras igrejas, Paulo os conforta falando das gloriosas recompensas que terão na segunda vinda de Cristo e no juízo, no dia do juízo. Agora, Paulo termina esse capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, tá?
ele termina esse capítulo orando pelos crentes de Tessalônica, antevendo a grande tribulação, né? Antevendo o grande tribunal de Cristo e o seu glorioso galardão. Paulo jamais deixa passar sequer um dia sem orar pelos leitores da sua carta, para que a obra neles iniciada seja, pela graça de Deus, plenamente realizada. Então, olha só que interessante. A esperança do amanhã deve nos estimular a sermos fiéis hoje, meus queridos. Hoje. Aqui nós vemos alguns pontos em destaque nessa oração de Paulo. Paulo aqui ele pede, e por que ele pede? Primeiro, Paulo ora pela dignidade dos crentes. Versículo 11 diz: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. A igreja estava vivendo o epicentro de uma grande tribulação. E Paulo, então, intercede por ela para que os crentes fossem dignos da sua vocação e cumprisse o propósito para qual havia sido salvos, né? Olha só que interessante. Aqui é evidente que se no dia do juízo os tessalonicenses serão considerados dignos de entrar no reino, como fala o versículo 5, então devem aqui e agora se conduzir em harmonia com a vocação do evangelho. Então Paulo está dizendo: oro-vos, tá? Oro por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Paulo, ele ora pelo testemunho dos crentes. Pastor, aqui nós vemos versículo 12, a súplica de Paulo é que Cristo fosse glorificado nos seus santos. Queridos, agora aqui, igreja, Cristo é glorificado através da tua vida. Você, crente, que se diz religioso, se diz cristão, Cristo é glorificado através da tua vida. Paulo orava. E nós devemos orar também. Graça e glória caminham juntas. Assim como recebemos a graça de Cristo, também recebemos sua glória. Enquanto aguardamos do céu o nosso Salvador, o nome de Jesus precisa ser glorificado em nós. Então aqui, o mais impressionante é que o cristão que glorifica Cristo será glorificado em Cristo. Então, aqui estamos diante de uma verdade que nos tira o fôlego, meus queridos. A verdade de que nossa glória é Cristo. E que a glória de Cristo somos nós. A glória de Cristo está naqueles que por Ele aprenderam a sofrer, aprenderam a conquistar e brilhar com a luz, como luz nas trevas, e a irradiar a bondade e o amor neste mundo. A glória de um mestre está nos discípulos que forma. A glória dos pais está nos filhos que gera e ensina a viver. E nos cabe o tremendo privilégio e a gloriosa responsabilidade de Cristo ser glorificado em nós e nós nele. Deixa Cristo ser glorificado na tua vida, para que o mundo veja Cristo em sua vida. Pastor, eu não tenho Cristo. Pastor, eu nem sei o que é isso. Eu convido você nesse momento. Eu quero orar por você, para que você entregue a tua vida para Cristo, para que você venha a ter, a partir de hoje, uma intimidade, um relacionamento com o teu Deus. Você vai ver que muitas coisas podem mudar na tua vida, depois que Cristo tomar o controle da tua vida.
Então, deixa Cristo refletir na tua vida, nesse mundo. Deixa Cristo entrar no teu coração, mudar a tua vida, quebrar essas correntes do vício. Deixa Cristo te libertar das coisas erradas. Deixa Cristo restaurar a tua família. Deixa Cristo restaurar o teu casamento. Deixa Cristo mudar a tua mente, trazendo paz ao teu coração. Eu convido você nesse momento. Eu quero orar. Assim como Paulo orou pela igreja de Tessalonicenses. Assim como Paulo enviou uma carta aos Tessalonicenses, pedindo para que fortaleça as vossas fé. Assim também eu quero orar por você. Eu quero que Deus venha abençoar a tua casa, a tua família. Eu quero que Deus venha estender as mãos de misericórdia sobre a sua vida, sobre a tua empresa, sobre o teu financeiro, sobre a tua saúde. Eu quero que Deus venha dar graça e fortalecer a tua fé no momento difícil de prova. Que você não venha desanimar e desistir, mas que você venha, através dessa prova, se fortalecer mais e mais no Senhor. E o mundo veja um bom testemunho na tua vida e através da tua vida. Pai querido, te agradecemos, Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, Deus, por todos aqueles que estão ouvindo nesse momento, esse estudo estarão ouvindo, Pai. Vai ao encontro, Senhor, de cada vida. Vai ao encontro, Senhor, dessa pessoa que está enferma. Deus, opera milagres aí nesta casa agora. Opera milagre aí nesse hospital agora. Opera milagres, Senhor, aí onde está essa pessoa desenganada pelos médicos, Deus.